Olá pessoal, então vamos dar sequência às nossas aulas. Essa é a nossa aula de número 4, tá? E nós vamos conversar um pouquinho sobre sistema circulatório, tá? Da mesma forma da aula passada sobre o sistema respiratório, a gente vai abordar sobre algumas estruturas, o que compõe esse sistema e, resumidamente, como que ele funciona, tá? Nos pontos principais, nos seus aspectos principais. Então vamos lá, o sangue. O sangue, digamos assim, ele é o material do nosso sistema circulatório, tá? É ele quem percorre todo esse sistema, quem está presente em todo o sistema circulatório, tá? E o sangue ele é constituído por uma fração líquida, que é chamada de plasma, e também por células sanguíneas, tá? Essas células sanguíneas são os glóbulos vermelhos, também conhecidos como hemácias ou eritrócitos, os glóbulos brancos ou leucócitos e as plaquetas sanguíneas, ou também conhecida como trombócitos, tá? Primeiramente, nessa imagem, quero que vocês observem e comecem a identificar todas essas estruturas que a gente falou no slide passado. Que a gente tem os glóbulos brancos, as plaquetas, as hemácias, né, o plasma sanguíneo distribuído em toda a região de um vaso, dentro de um vaso, tá? Então, todas essas células fazem parte, né, compõem o sangue e estão presentes no sistema circulatório. E cada uma tem a sua função, que a gente vai ver agora. Então, primeiramente, o plasma. Ele é um líquido de cor amarelada, constituído por 90% de água, onde se encontram dissolvidos ou em sua suspensão proteínas, sais minerais e outros nutrientes, além de gases e resíduos provenientes da atividade das células. E ela desempenha funções de transporte. Então, o plasma, um meio líquido, tá? 90% de água, apresenta todas essas estruturas que eu mencionei aqui no slide, que está presente para vocês aí, e além de, de desempenhar a função de transporte de toda essa estrutura, né? Transportar essas estruturas por todo o nosso sistema circulatório. Os glóbulos vermelhos, eles são as células mais numerosas do sangue. Ele tem a forma de um disco bicôncavo, que tem no seu centro, ele é pouco espesso, ou seja, ele tem mais material, né, nas suas laterais, nas suas bordas, do que no centro. E essa forma dele é o que lhe permite passar pelos capilares mais estreitos. A gente vai ver ali para frente que os vasos sanguíneos, eles se ramificam, tá? Em vasos de maiores e menores calibres. E em vasos bem pequenos calibres, de menor calibre, que são chamados de capilares, é onde acontece a troca de gases, tá? A saída ou entrada de oxigênio, né? E de dióxido de carbono, tá? E é por onde vai passar essas hemácias. Na sua constituição encontra-se um pigmento vermelho, que é a hemoglobina, que dá a cor ao sangue, a cor avermelhada. E a hemoglobina ela é uma proteína que contém o ferro. O glóbulo vermelho tem a função do quê? De transportar o oxigênio dos pulmões para todas as células e tecidos do organismo, onde o trocam, né, o oxigênio, por dióxido de carbono. Então vamos lá. A gente tem a hemácia, olha a forma bicôncavo dela. Ela tem as suas bordas um pouco mais espessa, com mais material, e no seu centro ele é um pouco mais achatado, tá? Ele tem a cor avermelhada por conta da sua proteína, que é a hemoglobina, e esta, por sua vez, está ligado ao ferro, à molécula de ferro. Então, o que acontece? Quando nós respiramos, lembra lá do sistema respiratório, quando nós respiramos, o ar entra nos nossos pulmões, esse oxigênio, ele vai passar para dentro do sangue, tá? Lá nos alvéolos, vai passar para dentro dos capilares que existem ali nos alvéolos, tá? Então, esse oxigênio, desculpa, ele passa para dentro do sistema circulatório, se ligando à molécula de ferro, que por sua vez está ligada à hemoglobina, que é a proteína, né? E que por sua vez está ligada à hemácia. E dessa maneira, o oxigênio vai ser transportado por todo o nosso corpo, seja
indo para o coração, para os nossos tecidos, que a gente vai ver ali na frente. E por ela também acontece a troca, liberando o gás carbônico que estava no nosso sangue, né, que foi usado, né, que é resíduo de reações metabólicas, ele é liberado e expelido pela nossa respiração, tá? Os glóbulos brancos, eles são as células sanguíneas de maiores dimensões, tá? Eles são maiores, e as únicas que possuem um núcleo. Eles são menos numerosos do que os glóbulos vermelhos, ou seja, os glóbulos vermelhos são as células que têm maior quantidade, a estrutura que tem maior quantidade do nosso sangue. E tem como função proteger o organismo contra certos micro-organismos e agentes estranhos. Então, a função dos glóbulos brancos é a função de defesa do nosso organismo. E as plaquetas são fragmentos de células, sendo por isso os constituintes mais pequenos do sangue, com aproximadamente 1/4 do tamanho dos glóbulos vermelhos, então são bem menores. As plaquetas intervêm no processo de coagulação do sangue, que ocorre sempre que os vasos sanguíneos ou um tecido for danificado. Só voltar nesse slide aqui para vocês, para a gente dar uma resumida, tá? Então, o plasma é uma região mais líquida do nosso sangue, constituído por 90% de água, possui gases, possui estruturas e age como transporte dessas estruturas no nosso sistema circulatório. Além disso, existem outras células no nosso sangue, que são os glóbulos vermelhos, tá? Chamada de hemácias ou eritrócitos, que funcionam como transporte de gases, transporte de oxigênio no nosso sistema circulatório. Temos também os glóbulos brancos ou leucócitos, que são células de defesa, e temos as plaquetas sanguíneas ou trombócitos, que agem no processo de coagulação sanguínea, tá? Coagulação o quê? Quando a gente se corta, por exemplo, a gente começa a sangrar, né? A gente teve uma lesão na nossa pele. A gente vai ter a ação das plaquetas ali na região, junto do processo de coagulação sanguínea, né? Vai coagular aquela região, aquele sangue que estava sendo extravasado e formar uma casquinha, tá? Então essa é a função da plaqueta. Além disso, gente, entrando agora nos tipos de circulação. Nós temos vasos sanguíneos no nosso corpo todo, né? Saindo do coração, do pulmão, chegando nos nossos órgãos, nos nossos músculos. Nós temos vários vasos no nosso corpo todo. Esses vasos, eles não são iguais, depende da região, depende do que está transportando, e isso diferencia um vaso do outro, tá? Primeiramente, nós temos dois tipos de circulação. Nós temos a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Veja bem, a circulação pulmonar ou pequena circulação, ela tem início, guarde essas palavras, no ventrículo direito, de onde o sangue é bombeado para a rede de capilares do coração. Depois de sofrer a hematose, essa é uma palavra que vocês ouviram já na última aula, que é a troca gasosa, o sangue retorna para o coração, desembocando no átrio esquerdo. Então, olha só, circulação pulmonar, o que é? É a saída desse sangue do nosso coração, mais precisamente do nosso ventrículo direito, que é uma cavidade do coração. Esse sangue vai para o nosso pulmão, aonde vai sofrer a troca gasosa, a hematose, né? E depois esse sangue ele retorna para o nosso coração, que vai desembocar lá numa outra cavidade chamada átrio esquerdo, tá? Além disso, nós temos uma outra circulação que é a sistêmica, ou grande circulação. Ela tem início no ventrículo esquerdo, de onde o sangue é bombeado para a rede de capilares dos tecidos de todo o organismo. Após as trocas, no caso trocas gasosas, né, que acontece lá nos nossos tecidos, o sangue retorna para o coração, desembocando no átrio direito. Então, olha só, na grande circulação, a gente vai ter a saída do sangue de uma cavidade do coração chamada ventrículo esquerdo,
vai para os nossos tecidos corporais esse sangue, aonde também acontece uma troca gasosa, tá? Aonde vai ser liberado para os nossos tecidos o oxigênio e capturado desses tecidos o gás carbônico. Depois esse sangue ele retorna lá para o nosso coração, desembocando numa outra cavidade chamada átrio direito agora, tá? Depois eu vou mostrar a imagem e vai ficar mais fácil a gente visualizar. Como eu tinha comentado anteriormente, esses vasos, né, que formam o sistema circulatório, dependendo do local, ele pode ser de maior ou menor calibre, tá? E esses vasos, eles têm algum nome, né? E o nome deles é artérias e veias, dependendo da região. Como que é essas artérias e veias? A gente tem primeiro o sistema arterial. O sistema arterial, ele constitui um conjunto de vasos que, partindo do coração, vão se ramificando, cada ramo em menor calibre, né? Se ramificando em vasos cada vez menores, até atingirem os capilares. Então, olha só, sistema arterial é um conjunto de vasos que parte do coração, ou seja, que sai do coração. Então, aí a gente já tem um ponto bem importante. Todo vaso que sai do coração, ele é chamado de artéria, tá? E depois nós temos o sistema venoso, que forma um conjunto de vasos também, que partindo agora dos tecidos, não do coração, vão se formando em ramos de maiores calibres, ao contrário do sistema arterial. Ele vai de menor para maior calibre, até atingirem o coração. Então, olha só, todo vaso que chega ao coração é chamado de veias. Todo vaso que sai do coração é chamado de artéria, tá? Esse é o caminho por onde o sangue é transportado no nosso corpo. Artérias e veias. Além disso, agora entrando no coração, o coração ele possui algumas camadas. Lembra que existe três tipos de tecidos, três tipos de músculos, o estriado esquelético, o músculo liso, que a gente encontra lá nos órgãos, né? E o músculo cardíaco, ou estriado cardíaco, que é um músculo específico do coração, tá? E esse músculo ele possui três camadas. Quais são elas? A gente tem o pericárdio, é uma das camadas, que ele envolve todo o coração externamente, ou seja, a camada mais externa, e é constituído de tecido pavimentoso simples, que a gente chama. A gente tem o miocárdio, que é a camada mais espessa, a camada mais grossa, logo é a camada mais forte, constituído de tecido muscular estriado cardíaco. E por último, nós temos o endocárdio, que é formado de tecido epitelial pavimentoso simples, parecido lá com o pericárdio. Onde também possui no seu interior o endotélio, que é a camada mais interna, e que fica na região mais interna do coração. Então, de externo para interno, nós temos nas camadas do coração o pericárdio, depois o miocárdio, que ele é mais espesso, a camada mais forte, e mais interno nós temos o endocárdio. Agora nessa imagem, gente, a gente tem todas as estruturas, né, que compõem ali o nosso sistema circulatório. A gente vai detalhar cada uma delas, tá? Inicialmente, então, aqui no nosso coração, tá? Que está aqui na nossa região central. Como que é esse coração? Que cavidades, que áreas que esse coração ele apresenta? Então, nós temos no nosso coração 4 cavidades, tá? Que são os átrios e os ventrículos. Então, nessa região aqui nós temos o nosso átrio direito, logo abaixo o nosso ventrículo direito. Ao lado nós vamos ter o átrio esquerdo, mais superiormente, e embaixo o ventrículo esquerdo, tá? Então, essas são as 4 cavidades que o nosso coração ele apresenta. Além dessas cavidades, nós vamos ter algumas estruturas menores que separam essas cavidades, que têm a função do quê? De fazer a abertura, né, dessa passagem para que o sangue passe de uma cavidade para outra e também o seu fechamento, impedindo que o sangue retorne. Essas estruturas se chamam válvulas ou válvulas.
Então, entre o meu átrio direito e o meu ventrículo direito, nós vamos ter uma válvula chamada de válvula tricúspide, tá? Tricúspide por quê? Ela tem como se ela tivesse 3 lados, tá? 3 cúspides que a gente chama, que faz a sua abertura para passagem de sangue e faz seu fechamento, impedindo que o sangue retorne do ventrículo direito para o átrio direito, tá? Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós vamos ter também outra válvula, tá? Que se chama a válvula bicúspide ou mitral. Então, olha só, essas duas válvulas, o que é que acontece? Quando o sangue chega no átrio direito ou no átrio esquerdo, essas válvulas elas vão se abrir, permitindo a passagem do sangue, e depois, quando tem o enchimento, né, dos nossos ventrículos, essas válvulas elas fecham, impedindo que o sangue volte, tá? Além dessas duas válvulas, entre os ventrículos e os vasos que estão saindo do coração, as artérias, lembra, artéria sempre que está saindo do coração, esses vasos se chamam artérias. Então, olha só, entre o ventrículo esquerdo e uma artéria que está saindo ali dele, chamada artéria pulmonar, a gente também tem uma válvula, tá? Chamada de válvula pulmonar, tá? Entre o ventrículo esquerdo e a outra artéria que está saindo dele, que é a artéria aorta, nós temos uma outra também, aqui a gente não consegue observar, mas que se chama válvula aórtica, tá? Então nós temos essas 4 válvulas distribuídas nas cavidades do nosso coração, que permite a passagem de sangue de uma cavidade para outra e impede o retorno do sangue, né, fazendo seu fechamento, que o sangue retorne para a cavidade de onde ele saiu, tá? Joia. Então, olha só, sobre o coração a gente viu as estruturas básicas, né? As cavidades dele. Agora, em relação às artérias, tá? Artérias e as veias. Nós temos, gente, que a gente viu, sempre os vasos saindo do coração são as artérias. E chegando no coração, a gente tem as veias. Então, nós temos artérias saindo e as veias chegando, tá? Num dos slides passados, a gente falou sobre a grande circulação e a pequena circulação, né? Circulação pulmonar ou a grande circulação. Como que a gente vai demonstrar nessa imagem? Na pequena circulação, que é a circulação pulmonar, ela tem início aqui no nosso ventrículo direito, tá? O sangue ele vai partir do meu ventrículo direito, olha só a flecha. Vai passar por uma artéria, né? Artéria saindo do coração, chamada de artéria pulmonar. Esse sangue, ele está rico em gás carbônico, tá? Ele chegou lá dos meus tecidos, tá? E ele está rico em gás carbônico. Esse sangue ele vai chegar nos meus pulmões, mais precisamente em capilares, que são vasos menores, na região dos meus alvéolos, tá? Aqui a gente tem vários alvéolos, que são aqueles sacos onde a gente tem o ar, tá? O oxigênio, o ar que a gente respirou. Aqui nesses alvéolos vai acontecer a troca gasosa, que se chama hematose. Então esse sangue que chegou aqui cheio de gás carbônico, ele vai chegar lá nos capilares dos meus alvéolos e esse gás carbônico ele vai ser expelido do sistema circulatório para dentro dos meus alvéolos. E esse gás carbônico vai ser exalado para o ar atmosférico. Em contrapartida, o ar que eu respirei, né, o oxigênio que está dentro dos meus alvéolos vai entrar dentro da minha circulação, dentro desses vasos, tá? E desses capilares. Entrando dentro da circulação, agora o sangue oxigenado, ele vai sair dos nossos pulmões e vai se encaminhar novamente para o nosso coração, desembocando no átrio esquerdo. Então essa é a nossa pequena circulação. É o sangue rico em gás carbônico, está até representado por mais azulzinho aqui, né? Ele vai sair do meu ventrículo direito do coração, vai passar pela minha artéria pulmonar, vai chegar nos meus pulmões, aonde lá nos capilares que estão nos meus alvéolos vai acontecer a hematose. Após isso, o meu sangue agora que está rico em oxigênio, ele volta para o meu coração através de uma veia, aqui ele não está demonstrando o nome da veia,
mas se chama veia pulmonar. Deixa eu escrever para vocês. Veia pulmonar, tá? É onde ele retorna pro coração. E desemboca no meu átrio esquerdo. Depois disso, esse sangue rico em oxigênio, ele vai passar para o meu ventrículo, para o meu ventrículo esquerdo. Lá no meu ventrículo esquerdo, cheio de oxigênio. Do meu ventrículo esquerdo, ele vai passar, saindo do coração, por uma artéria chamada artéria aorta. Esse sangue, ele vai se encaminhar por essa artéria, né? Essa artéria vai se ramificando em vasos de menores calibres, menores, até chegar nos meus tecidos capilares, nos meus capilares sanguíneos, aonde vai acontecer também uma troca gasosa. Esse oxigênio que estava nesse vaso vai ser adentrado dentro dos meus tecidos para acontecer as minhas reações do meu organismo e vai entrar dentro dos meus vasos, né, uma forma de troca, o gás carbônico que foi usado nos meus tecidos, tá, nessas reações. Entrou nesses capilares, ali no sistema circulatório agora o gás carbônico, ele vai se encaminhar para o meu coração através de uma veia chamada de veia cava, tá? E esse sangue agora, cheio de gás carbônico, vai desembocar no meu átrio direito. Então essa foi a minha grande circulação. Grande circulação saindo do ventrículo esquerdo, passa pela artéria aorta, vai para os meus tecidos corporais, depois esse sangue agora, cheio de gás carbônico, retorna pela minha veia cava e desemboca no átrio direito, tá? Então a gente viu a grande e a pequena circulação.